Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Irmãos, os irmãos oravam, e quando eles oravam, eles viram o Rio de Janeiro como debaixo de escombros, de muita sujeira. Eles viram que havia um rio, uma corrente, uma água viva no fundo da terra. E como que depois eles viram aqueles homens que, como do sertão, que vão com as varas e vão sentindo a procura dessa água. E quando está mais próximo, essa vara começa a estremecer. E quando essa vara começa a estremecer, significa que ali tem água, que se pode cavar naquele lugar. Então, e aí ele via que se cavava, e de repente jorrava, como que acertando o lençol freático. A unção, e aí nós conversamos ali, preparando a música, preparando para o momento final da oração, da pregação. E aí foi justamente, eu não sabia da visão, e quando nós ali combinando tudo, aí eu falei, nós acertamos o lençol freático. E eles confirmaram, meu Deus, é essa palavra, para saber que nós estamos debaixo de uma autoridade espiritual, saber que nós estamos aqui desde ontem, quando aquela chuva caía como um sinal de Deus, como aquela chuva que caía como uma manifestação da glória de Deus, da oração já por esse evento que não dependeu nem de mim nem de você, porque quando nós chegamos aqui já estava chovendo, como que já foi acertado esse lençol freático. Agora é preciso, mais do que nunca, entrarmos, mergulharmos no mistério profundo da igreja primitiva. E o Badu falava, jorra a essência do seu carisma, jorra a identidade do seu carisma. E eu orava pedindo para Deus a inspiração, e nós temos como carisma, dos nossos pilares, é ter uma alma mariana, é levar que Nossa Senhora possa ser amada, conhecida, e que possa haver um triunfo do coração imaculado de Nossa Senhora, e que as pessoas possam perceber que toda unção que é liberada aqui na terra depende desse amor e dessa inspiração que vem também pela Mãe de Deus. E eu quero começar com Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 14. Antes disso eu quero fazer uma oração. Persineu crucis de inimites noster, libera-nos Deus noster, em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amém. Pater noster, quis in celis sanctificetur nomen tuum. Advene regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et mit nop debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ni nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedictus in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte noster. Amém. A palavra do Senhor é dirigida para nós, nesta manhã misturado com tarde. Atos capítulo 2, versículo 14, quem encontrou dá um glória para chegar no céu. Aleluia. Pedro então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, com voz forte, lhe disse: homens da Judeia, vós todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto conhecido, prestai atenção às minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia, mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá que nos últimos dias, é Deus quem fala, derramarei o meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciões sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, milagres embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia do Senhor. Então todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir poderosamente a palavra de Deus. Aplaude para valer. Amados filhos da igreja, quando nós olhamos para todo o mover profético que tem acontecido dentro da igreja, é um mover de um novo Pentecostes, é um mover do Ruach HaKodesh, do sopro divino que sopra sobre a igreja e vai levantando tudo aquilo que estava morto, como o profeta Ezequiel, no capítulo 7, viu o vale de ossos secos. Então Deus mandou ele profetizar no meio do vale de um povo sem esperança. O novo Pentecostes é essa realidade, aonde vai dar vida àquilo que está morto. E todo esse mistério profético é inspirado na igreja primitiva, nesse novo Pentecostes, e claro, sem dúvida, se abre com a chave de Pedro, porque jorra da boca de Pedro, com autoridade, com força, com vigor. E quando nós paramos para olhar toda esta realidade, quando Pedro começa com um discurso escatológico, porque começou os finais dos tempos, chegou os finais dos tempos, como disse Paulo na sua carta em Gálatas capítulo 4, versículo 4, chegado à plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos, ele começa com uma pregação baseada no profeta de Pentecostes, que era Joel, onde ele fala da promessa da descida do Espírito Santo, não apenas restrita para o povo de Israel, mas para todo o povo de Deus. Só que quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, e quando nós olhamos para a pregação de Pedro, nós admiramos a pregação de Pedro, porque a pregação de Pedro era uma pregação impactante. A pregação de Pedro era uma pregação que dava vida. A pregação de Pedro era uma pregação que levava as almas à contrição e ao arrependimento. A pregação de Pedro era uma pregação baseada na palavra de Deus.
A pregação de Pedro era um homem ali versado nas Sagradas Escrituras. Pedro era um homem embebido do Espírito de Deus, mergulhado na Torá, na palavra de Deus. Quando Pedro, ele já seguia o Senhor, antes de seguir o Senhor, ele já não se conformava com uma lei dura, com uma lei morta. Ele já começou a seguir João Batista, porque ele não se conformava com sua época. Como diz a palavra do Senhor, que foi muito bem colocada aqui pela Luciana, aonde diz lá em Romanos capítulo 12, no versículo 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pelo Espírito Santo de Deus. Pedro já era um homem que não aceitava a condição que ele se encontrava. Pedro não aceitava não viver debaixo da graça de Deus, de não viver da unção do Senhor. Pedro queria algo mais, e é por isso que ele segue João Batista, depois encontra o Senhor, anda com ele, e vai mergulhando cada vez mais, para atingir as profundezas do abismo do oceano de Deus. Só que ele anda 3 anos, ele experimenta muito o mistério, mas ele não tinha experimentado a plenitude do mistério. Pedro é um homem que vê o sobrenatural. Quando nós falamos de Pedro, nós falamos de um homem que faz uma pescaria com redes rasgadas, que passa a noite inteira pescando, e quando o mestre diz, lança a rede do lado direito, e ele, por obediência à palavra do Senhor, como diz em Lucas capítulo 5, ele lança. A rede não vem só transbordando de peixe, mas como a rede já vem já consertada, porque o milagre foi duplo. Foi a rede lançada que volta consertada e veio transbordando de peixe. Pedro é um homem que vê os milagres. Quando Deus vai pagar o imposto, ele fala, Pedro, vai pescar, porque na boca do peixe você vai encontrar o dinheiro. E quando ele pescava, lançava ali a sua vara, pescava, vinha o dinheiro para pagar os impostos. Deus ensinava Pedro a viver da providência. Deus ensinava Pedro a contemplar a glória do Senhor, como mostrou no Monte Tabor, lá em Mateus capítulo 17, versículo 1, quando ele viu a glória do Senhor, ele viu o profeta Elias, ele viu Moisés, ele viu a nuvem da glória, ele viu a voz do Pai, ele vê toda a glória. Nós olhamos para Pedro, nós olhamos para um homem que vive um mistério sobrenatural, como diz em Mateus capítulo 14, que ele andou por cima das águas. A casa de Pedro era a eclésia do Senhor, e na casa de Pedro foi onde aconteceu os grandes milagres. Aquele homem que vem por cima, paralítico, que eles vêm por cima do telhado, é na casa de Pedro aquele milagre. Fala que os enfermos ficavam em Cafarnaum. Jesus nasceu em Belém, Jesus viveu em Nazaré, e o maior apostolado de Jesus foi na Galileia, especificamente em Cafarnaum. Cafarnaum era onde Deus praticamente morava. Havia 2 lugares que Deus tinha predileção, era Betânia, com Lázaro e as suas irmãs, e Cafarnaum, na casa de Pedro. E era na casa de Pedro que aconteciam os milagres. O Evangelho de Marcos diz que os enfermos eram colocados na casa, na porta da casa de Pedro, e aonde aconteciam os milagres. Pedro viu muita coisa acontecendo, mas quando nós olhamos para Pedro, nós ainda olhamos para Simão. Simão significa areia, caniço rachado, significa com um homem que afunda, um homem que naufraga, um homem que vacila, um homem que nega 3 vezes, um homem que não entende o Calvário, que não entende os mistérios, quer apenas contemplar o Tabor, mas não quer contemplar a glória do Calvário. É um homem que não entende, tem as suas limitações.
É um homem que a mesma noite diz: morro por ti, Senhor. E o Senhor olha para ele e fala: ainda esta noite, antes que o galo cante, você terá me negado 3 vezes. É um homem de limitações, é um homem que foi peneirado pelo inimigo, como diz o Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, versículo 31, Simão, Simão, Satanás tem te peneirado. Mas havia uma diferença com Simão, havia uma diferença entre Simão, havia uma diferença entre Simão e havia uma diferença entre Judas. A Sagrada Escritura diz que Jesus Cristo pregou 7 vezes para Judas, uma hora falando na caridade, no amor, outra hora repreendendo, outra hora falando severamente, mas Judas não atende o apelo do Senhor. Mas a diferença é que de repente Pedro, na noite escura da sua vida, 3 horas da madrugada, o Evangelho de Marcos diz que o galo tinha cantado 2 vezes. A primeira meia-noite, Pedro nega uma, Pedro nega 2, Pedro nega a 3ª vez. Quando ele nega a 3ª vez, o galo canta 3 horas da madrugada. E quando ele de repente o galo canta, ativa o gatilho da sua consciência, que algumas horas atrás ele tinha falado que não negaria o Senhor, e naquele momento ele começa a negar a Deus. Mas nesse momento sai o Senhor, já com seu olho inchado, já recebido a correntada, murro, cuspe, e quando Jesus sai já indo para carregar a sua cruz, Jesus Cristo olha para Pedro. Lucas capítulo 22, no versículo 61. A diferença de Judas e Pedro é que Jesus olhou para Pedro e não olhou para Judas. Não olhou para Judas pelas suas obras, que eram obras da noite, de Satanás, das trevas. Mas olha para as obras de Pedro, porque olha para o coração de Pedro, olha para a vida contrita de Pedro. E Pedro vai chorar amargamente ao cantar do galo. O Papa São Leão Magno, ele vai falar: a pregação não depende da eloquência do pregador, não depende da sabedoria, daquilo que ele estudou nos livros, daquilo que ele sabe da Sagrada Escritura, ou do catecismo, ou da vida dos santos, mas depende do olhar do Senhor. Porque se Deus olha, Deus ele faz. Se o pregador ele prega, ele pode até pregar do jeito que ele quiser, mas não vai alcançar os corações. Ele pode até atrair os ouvidos para uma mensagem intelectual bonita, mas não vai ter a unção. E fala que quando Pedro pregava, muitas vezes, a unção era tão grande que nem a pregação de Pedro ia até o fim. O Espírito Santo descia no meio da assembleia, e o povo começava a orar em espírito, o povo começava a ser batizado pelo poder de Deus. Isso aconteceu em Atos capítulo 10, quando Pedro pregava. Mas aonde estava a essência de Pedro? Aonde estava o mistério de Pedro? Lucas dá o detalhe. Pedro é o primeiro nome mencionado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 13. E logo depois de mencionar todos os apóstolos, menciona o nome de Maria, da mãe de Deus. Nossa Senhora aqui, dentro desse contexto do Evangelho de Lucas, é colocada como a rainha dos apóstolos. Os apóstolos são mencionados, mas Nossa Senhora é mencionada por último, como coroando, como que um rei que vai colocando as vestes, e ele vai botando as vestes, ele vai botando as vestes, e por último é a coroa. Por isso que Pedro é o primeiro a ser mencionado, e vai mencionando todos os apóstolos, e depois vem a Virgem Maria como a coroa da igreja, vem como a coroa do mistério. E Nossa Senhora é aquela mulher
que ela conseguiu atingir aquilo que ninguém atingia. Por isso que ela é um modelo de inspiração para a igreja. Por isso que ela é um modelo de Pentecostes. Porque quando Pedro ele vai pregar, ele tem a inspiração em Maria. Quando Pedro vai pregar, ele tem a inspiração na Theotokos, na mãe de Deus. É no coração dela, porque ele sabe que no imaculado coração de Maria triunfará. É a promessa de Fátima, 1917, o meu imaculado coração triunfará. Não adianta levantar o ateísmo, não adianta levantar o comunismo, não adianta levantar a militância gay, da LGBT, não adianta levantar os abortistas, não adianta perseguir a igreja na África, a igreja na China, a igreja na Coreia do Norte, a igreja na Síria. Não adianta perseguir a igreja, porque o imaculado coração de Maria triunfará. O imaculado coração de Maria triunfará. E quando Pedro olha para a mãe de Deus, ele está atingindo uma inspiração profética aguda, altíssima. No Antigo Testamento fala que os profetas, quando eles iam ter um mistério com Deus, a inspiração vinha de um lugar chamado Arca da Aliança, como foi colocado muito bem pelo Evandro aqui na pregação de manhã. Porque havia um mistério profundo, aonde o profeta se colocava diante da arca. Então a arca havia, segundo o livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo 4, 3 coisas: o cajado de Arão, que floresceu, a Torá, a palavra de Deus, e o maná, que sustentou o povo 40 dias no deserto. E a arca da aliança havia esses dois anjos, que um ficava de frente para o outro, com suas asas levantadas. Tinha uma feição de seres humanos. A tradição judaica diz que eram como o rosto de crianças, para mostrar a inocência. E eles acreditavam que toda inspiração profética saía do meio da arca. Então no meio da arca, então vinha toda inspiração profética para os profetas. Então os profetas iam para o templo de Jerusalém. E na mentalidade judaica não podia se profetizar fora de Jerusalém. E é nesse mistério que nós contemplamos, por exemplo, a vocação de Samuel, que vem da Arca da Aliança. Lá, como vai falar em 1 Samuel, no capítulo 3, quando Deus chama Samuel, Samuel, e Samuel vem, porque na Arca da Aliança sai uma voz que levanta profetas. Da Arca da Aliança sai uma voz que levanta profetisas. Da Arca da Aliança é onde Deus chama, diz a Sagrada Escritura no livro de Números, no capítulo 1, no versículo 1, que Deus chamava Moisés, porque você não poderia ir sem ser o chamado de Deus. Porque se você fosse com seu chamado, você poderia cair morto. Então só quando Deus chamava, só o sumo sacerdote tinha a liberdade uma vez por ano de entrar no Santo dos Santos. E os profetas, quando Deus chamava, a Sagrada Escritura diz que Deus chamava Moisés para a tenda, que ainda não havia sido construído o templo de Jerusalém. E Deus falava com Moisés, e toda a inspiração profética vinha da Arca da Aliança. Quando nós olhamos, por exemplo, para a vida do profeta Isaías, no capítulo 6, que ele está no templo de Jerusalém, e lá ele começa a orar, de repente o céu se rasga, ele vê o trono da glória do Senhor, as franjas, ele vê o trono, ele vê as franjas, o manto do Senhor, a glória toma aquele lugar, ele tem uma visão profética que nenhum profeta teve. Ele vê a casta dos serafins, que é mencionado uma única vez em todas as Sagradas Escrituras.
ele atinge um cume profundo. E ali ele contempla no mistério do templo de Jerusalém, porque o mistério da palavra sai de Jerusalém. A palavra profética deve sair de Jerusalém, como o próprio Isaías profetizou no capítulo 2, no versículo 3, é do Monte Sião que sai a lei, e de Jerusalém a palavra de Deus, é de Jerusalém que sai a palavra do Senhor, é de Jerusalém, foi do barro de Jerusalém que Adão foi formado, foi ali em Jerusalém que Deus mostrou o mistério do sacrifício no Monte Moriá para Abraão, foi em Jerusalém que de repente Jacó colocou uma pedra sobre a sua cabeça e ele viu o céu aberto, os anjos descendo e subindo. É em Jerusalém que Deus faz brilhar a sua glória. O povo de Israel acreditava e acredita até hoje que se volta para Jerusalém, e quando ele ora, ele se coloca de joelho, se volta para Jerusalém, porque as suas orações se concentram em Jerusalém para subir para o céu. Eles acreditam que os querubins estão em Jerusalém recolhendo as orações do povo de Deus e levando para a glória do Senhor. Só que o povo de Israel acreditava que para você atingir a mística profética, a inspiração profética, você tinha que passar primeiro pelos querubins da terra, que estava na Arca da Aliança. Então quando você passava pelos querubins da terra, que estava na Arca da Aliança, então aí você atingia um outro grau, que era o grau espiritual, que você atingiu o querubim do céu. Foi o que aconteceu com o profeta Ezequiel. Então quando ele estava ali no rio Cobá, chorando com saudade de Jerusalém, porque havia sido devastado pela Babilônia, então diz o profeta Ezequiel, no capítulo 1 do seu livro, que de repente apareceu uma carruagem com rodas de fogo, como um raio de um trovão, zigue-zagueando, e de repente ele viu o mistério dos querubins, porque ele tinha atingido um grau superior, ele tinha atingido um grau aonde ele agora tinha passado da camada dos querubins naturais da terra. Então ele tinha atingido agora o grau, porque o querubim era aquele que guardava o paraíso. Diz as Sagradas Escrituras em Gênesis no capítulo 3, no versículo 24, que o querubim ficava com uma espada de fogo, guardando o jardim do Éden, guardando a árvore da vida. São Francisco de Sales fala que para você entrar no mistério da vida eterna, você precisa passar pelo gládio da espada de um querubim, que representa o amor de Deus. Para você entrar no mistério da eternidade, só passando pelo gládio do querubim. Então quando o profeta Ezequiel ele vê a glória do Senhor, ele está sendo transpassado pela espada de um querubim. Quando os apóstolos eles olham para Nossa Senhora, e a igreja interpreta Nossa Senhora, a igreja chama Nossa Senhora a nova Arca da Aliança. Você está começando a entender do que eu estou falando. Nossa Senhora é a nova Arca da Aliança. O Evangelho de Lucas, quando fala do canto do Magnífico, que é o espelho da alma de Maria, quando fala da canção da Virgem Maria, uma canção que atrai o verbo divino, uma canção que atrai o próprio Deus, a própria palavra. O irmão falava que o templo não aguentou e não aguentaria, e que era somente para honrar o nome de Deus. O templo era para honrar o nome de Deus, mas eu quero falar de um templo que é superior. Eu quero falar de um templo onde vinha toda a inspiração profética da igreja primitiva. Um templo
o mesmo templo que foi feito Adão, templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada do Altíssimo, aonde Deus soprou o Ruach HaKodesh dentro de Adão. Adão foi feito do barro da terra, mas como Adão foi feito do barro, o barro se quebrou, mas Deus havia dado uma profecia para o profeta Ageu, no capítulo 2, no versículo 10, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque a primeira foi de barro e se quebrou, foi Adão, mas a segunda é feito de mármore da pureza, é feito da pureza, e ele nasceu na casa de marfim, como diz o Cântico dos Cânticos, a Virgem Maria, e essa casa não se quebrou. Pelo contrário, essa casa quebrou Satanás. Essa casa não se quebrou, mas ela quebrou, ela rachou a cabeça do diabo. Porque ela era a morada de Deus. Diz São Luís Grignon de Montfort que o universo não contém Deus, e não pode. Deus é maior do que o universo. Deus é maior do que todas as vias lácteas. Deus é maior do que tudo que existe, tudo que você contempla, visível e invisível. Deus, ele não cabe em um lugar, mas quando de repente as Sagradas Escrituras, ela diz assim, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe o que é isso? Você sabe o que é o verbo se fez carne e habitou entre nós? Significa que toda a glória, todo o poder, toda a realeza, todo o céu concentrado. Diz que quando Davi foi levar a Arca da Aliança, saindo ali indo para Jerusalém, diz que ele foi ali, ele convocou todo Israel. Ele foi com os soldados foram à frente com as espadas, foram os cantores cantando, todo Israel em ordem de batalha, e a arca sendo levada. Fala que quando o arcanjo Gabriel, ele veio saudar Nossa Senhora, veio o céu inteiro atrás dele. Você poderia contemplar o céu inteiro atrás de Gabriel, porque era aquele momento agora que Deus habitaria na terra, a glória do Senhor habitaria na terra, e naquele momento onde ela fala, faça-se em mim, segundo a tua palavra. Lucas capítulo 1, versículo 38, e quando ela fala, faça-se em mim, é o mistério da criação acontecendo. Porque se a palavra do Senhor fez o céu e a terra, e a Sagrada Escritura diz, faça-se a luz, e a luz foi feita e tudo foi criado pelo Senhor. Agora, Nossa Senhora, ela fala, faça-se em mim. É a palavra agora que vai ter poder como um Big Bang, como um poder pleno, como fogo ali profundo, como a sarça que queima e não se consome. A sarça que Moisés viu, era Nossa Senhora que queimava, porque Deus é um fogo devorador, como diz a palavra do Senhor. Então Deus habitou no seio da Virgem Maria, a glória do Senhor, a sombra do Deus onipotente, a plenitude da glória do poder, e naquele momento, o céu, ele veio fazer morada na terra. Só que atingir o mistério profético, não era só atingir a Arca da Aliança. Para o povo de Israel, na tradição judaica, do profetismo judaico, atingir o maior nível da mística, não era atingir a Arca da Aliança, era atingir a árvore da vida. Aquele profeta que atingisse, ver a árvore da vida, então esse era aquele que tinha maior profecia. Esse era aquele que tinha maior milagre, maior prodígio. E quando nós olhamos para o Calvário, nós olhamos uma mulher que está de pé, e nós olhamos, os padres da igreja vão falar que o Calvário
A cruz de Jesus Cristo, aonde ele foi crucificado, é chamado bendita árvore da cruz. Nossa Senhora atinge o cume da profecia mais alta, da mística mais alta. Ela está de pé. A palavra de Deus diz que uma espada de dor transpassou a sua alma. Eu falei para você que para entrar na glória, na vida eterna, tem que passar pela espada do querubim. Então naquele momento, quando a lança entrava no peito de Jesus, a espada do querubim transpassava a alma de Maria, e ela atingia o maior estado místico de profecia e de mistério da igreja. E se você quer, pode dar um glória e bate palma para valer. Bate palma e glorifique esse Deus. Fala que no jardim do Éden tinha duas árvores. Desculpe pela demora, que já já nós vamos terminar essa pregação. Primeiro se alimenta do espiritual, que daqui a pouco vem um carnal, tá? Havia duas árvores no jardim do Éden: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus, ele não abandona o homem, apesar do pecado do homem, apesar, como diz o profeta Isaías no capítulo 59, no versículo 1, não é o ouvido de Deus que é demasiadamente surdo para ouvir, e nem a sua mão que é incapaz de salvar, mas são os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Quando Deus vinha na brisa da tarde, Deus vinha escutar as batidas cardíacas de Adão, né, Betinho? E quando de repente Adão pecou, e que Deus vinha na brisa da tarde escutar as batidas de um coração adorador, ele procura e não acha, porque existe uma barreira. Mas Deus não abandona Adão. Deus dá um manto de profeta para Adão, porque fala que os profetas carregavam um manto. Elias carregava um manto que por dentro era de cordeiro e por fora era de camelo. Ali indicava que ele vinha de uma escola de profeta, que foi formado no meio do deserto, para aprender a escutar a Deus. Quando nós olhamos para João Batista, ele tinha um manto de pele de animais. Os profetas andavam com panos, com peles de cordeiro. Quando Adão ele cai, Deus ele não joga Adão para escanteio. Ele fala: Adão, eu te salvo, eu te curo, eu te liberto. E ele coloca um manto de cordeiro, dizendo: Adão, restaura o teu altar que foi rompido. E Adão, eu quero falar para você, eu tenho uma promessa para você de salvação. E a promessa, se você estava no jardim do Éden, eu estou te tirando para fora, para cá você não pode entrar mais, mas eu faço uma promessa: eu vou restituir duas árvores, eu vou colocar duas árvores novamente, para que a glória, a minha glória seja restaurada sobre a terra, e o meu espírito possa habitar novamente. A primeira árvore, que foi a árvore da ciência do mal, do bem e do mal, que Adão pecou, foi a bendita árvore da cruz de Cristo crucificado. Foi a primeira que Deus restituiu. Então de repente, a primeira árvore está lá, é a ciência do bem e do mal, porque no lado esquerdo está Gesma. Esquerdo representa a maldição. Esquerdo representa aqueles que não estão na verdade. Esquerdos são aqueles que não perseveraram. Esquerdos são aqueles que não seguiram. Esquerdos são aqueles que não oraram, não jejuaram, não leram a palavra. Esquerdos são aqueles que não estão na presença de Deus, é Gesma. E pelo lado direito é os eleitos, é São Dimas. É a ciência do bem e do mal. Do lado esquerdo tem Gesma, do lado direito tem São Dízima. A árvore foi levantada da ciência do bem e do mal, para que o mundo possa desfrutar do verdadeiro conhecimento de Deus, da verdadeira sabedoria de Salomão, que vem pelo mistério profético. A outra árvore foi levantada, é a árvore da vida, que Nossa Senhora é conhecida.
Porque a palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 7, versículo 20: conhecereis as árvores pelo fruto. E se o fruto é bom, que é Jesus de Nazaré, verdade, caminho e vida, fruto é Jesus, a árvore é Maria. Se o fruto é puro, é porque a árvore é imaculada, e Nossa Senhora é a árvore da vida. E por isso agora você está compreendendo, né? Quando Pedro está se levantando, Pedro se coloca de pé, porque se colocar de pé é atingir o cume da profecia como Nossa Senhora. Se colocar de pé, todo profeta se coloca de pé. O profeta, ele não fica deitado, o profeta não fica sonolento, o profeta não fica sentado, o profeta se coloca de pé. Quando Deus falou para o profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1, coloca de pé porque eu vou te falar, sou eu o Senhor teu Deus que te falo. A Sagrada Escritura diz que Deus falou para o profeta Jeremias e diz: coloca-te de pé e vai para a casa do oleiro. Jeremias capítulo 18, Deus falou para o profeta Jonas: vai para Nínive, coloca-te de pé e vai para Nínive pregar a minha palavra. Agora você está entendendo que Nossa Senhora estava de pé na cruz do Calvário, na bendita árvore da cruz, da ciência do bem e do mal. Agora é Pedro que está de pé diante dos 11, do lado dos 11, é porque ele está diante agora da árvore da vida. E agora sim está acontecendo vida, porque onde há vida há o Espírito Santo de Deus. Diz a Sagradas Escrituras em Gênesis no capítulo 1, no versículo 2, que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Água dentro das Sagradas Escrituras significa vida. O que acontece é que Pedro, naquele momento, quando o céu ele desce, é porque existe uma água que já está jorrando. Antes de vir um fogo, vem a água, irmão. Antes de vir um fogo, precisa vir a água. O Pentecostes lucano vem pelo fogo, mas o Pentecostes joanino vem pela água. João capítulo 19, Cristo está na cruz do Calvário, crucificado, e de repente ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Deu um brado para que todos pudessem olhar para a bendita árvore da cruz, e soprou sobre a igreja. Nossa Senhora como protótipo, como tipologia, como modelo da igreja. Então ela recebe o ruá, ela recebe como aquela que é a água da vida, ela recebe o sopro de Deus, e do peito aberto de Jesus jorrou sangue e água, e a igreja nasceu no Pentecostes joanino, e estava esse rio correndo. Havia 40 dias, e havia 40 dias que essa água estava correndo, mas agora vem o Pentecostes lucano. Então no Pentecostes lucano vem o fogo do Espírito. Mas quando Pedro começa a pregar, ele tem o modelo da árvore da vida. Se Nossa Senhora tem o modelo da árvore da ciência do mal, que é Jesus Cristo de Nazaré, Nossa Senhora tem o modelo da árvore da vida, aonde Pedro olha. E agora você está entendendo por que a pregação de Pedro foi eficaz. Porque quando Pedro pregava, diz o texto bíblico no original que era como espadas de fogo que ia golpeando as pessoas. E as pessoas, quando ia sendo golpeada, ela caía no pranto. Pedro ia pregando, mais ou menos para você entender, como as palavras do profeta Elias, que era como tocha de fogo. Então ia caindo sobre o golpe fatal da espada de Pedro. Não era a espada de aço que ele tinha cortado a orelha do soldado no Horto das Oliveiras. Agora é a espada do Espírito, aonde diz as Sagradas Escrituras. Então Pedro ia pregando o Pentecostes a partir do profeta Joel, baseado nos Salmos, a palavra de Deus, falando sobre Jesus e os seus prodígios, que ele foi morto, mas ele ressuscitou, os grilhões não puderam romper, e cada palavra de Pedro eram as espadas que iam saindo da sua boca, e a igreja ia caindo perfurada por essa pregação. E aí a Sagradas Escrituras diz que 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que é fantástico? É que Jesus Cristo passou 3 anos pregando, e só havia 500 cristãos, baseado em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6.
Jesus só conseguiu 500 cristãos. Quem fala isso é o padre Antônio Vieira, para você achar que eu estou inventando coisa. Pregador da coroa de Portugal, o maior expoente, escritor brasileiro do período barroco. Jesus passou 3 anos, converteu 500 pessoas. Agora é Pedro que está pregando. A pregação dele demorou 3 minutos, segundo o Prado Flores, segundo baseado nas Sagradas Escrituras. E agora ele consegue 3.000 almas. O fogo é tão grande, a espada é tão cortante, que quando vai pregando, a palavra de Pedro vai batendo, vai jorrando água da vida do interior das almas. Não precisou de 3 anos para fazer o batismo, porque a conversão foi tão sincera, que eles foram batizados na hora. A igreja deu um salto ornamental na pregação de Pedro. É porque a pregação de Pedro estava baseado na inspiração profética Nossa Senhora. E saiu um rio. Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro achou o lençol freático. Pedro achou o lençol freático. Eu quero falar para você nessa tarde, que no Rio de Janeiro está levantando homens e mulheres que estão olhando para a árvore da vida na inspiração da nova arca da aliança, a Virgem Maria, que vão profetizar, e da sua boca vai sair como espadas de fogo, e Deus vai honrar cada palavra, profecia da tua boca. Deixa fluir o rio. Não importa se você está sentado, porque os profetas de Pentecostes estavam 40 dias orando sentados. Não importa. Abre a boca e começa a beber desta água. Abre a boca e começa a profetizar no nome do Senhor. Diz que os profetas ficavam no rio com a boca aberta buscando a profecia. Diz que Gedeão, quando foi para a batalha, ele ficava no rio com seus 300 homens bebendo desta água. Para vencer a batalha, a peleja. Fala que o profeta Elias, quando profetizou, foi para as torrentes de Carite beber das águas espirituais do Senhor. Fala que quando veio a profecia para o profeta Ezequiel, ele estava no rio Cobá. Quando veio as revelações desse rio fluir, é o rio que está brotando do peito aberto de Jesus. É o rio que passa pelo coração imaculado da Virgem Maria. Deixa fluir a tua oração. Deixa fluir o Espírito Santo no teu interior. Diz as Sagradas Escrituras: se creres, do teu interior jorrarão rios de água viva. Começa a crer. Começa a soltar a tua voz. Começa a entrar nessa atmosfera espiritual. Vai. Atmosfera espiritual.